Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero falar aqui sobre pregação de casa em casa. Quero contar aqui algumas experiências, algumas até engraçadas, né? Algum tempo atrás, um irmão chamado Paulo, pioneiro regular, tanto ele como sua esposa, esse irmão chegou no meu trabalho e falou assim: Calvache, você sabia que as testemunhas de Jeová estão fazendo milagres hoje? Eu falei: verdade, Paulo? Como? Então, rapaz, domingo passado nós chegamos no território e estávamos andando ali numa calçada e vinha vindo uma senhora bem idosa, bem velhinha, arrastando uma perna com a bengalinha e com uma sacolinha ali no pulso. Quando ela viu que ela ia se encontrar com as testemunhas de Jeová e provavelmente pensou que as testemunhas de Jeová fossem falar com ela, aquela mulher virou uma menina, rapaz. Virou uma menina de 10 anos. Ela pegou a bengalinha, levantou a bengalinha e saiu correndo, mas correndo, Calvache. E como a casa dela ficava ali naquela calçada, ela chegou ali, Calvache, se ela não conseguisse abrir o trinco, ela pulava, viu? Ela pulava que nem um maratonista pula aqueles obstáculos na corrida. Que milagre, Calvache. Então vejam que esse jogo agora fazem milagre, né? As pessoas, para não ouvirem a mensagem, idosos se tornam jovens, né? Bem, mas tem uma outra experiência também, que essa não foi tão engraçada, né? Eu estava, certa manhã, chegando no campo, juntamente com os demais irmãos, e aí quando me preparava para bater na primeira casa, bem em frente onde eu iria pregar, tinha uma senhora da Congregação Cristã do Brasil lavando a calçada. Então, a casa dela é daquelas casas que tem aquelas grades que quando a pessoa entra e fecha a grade e você não vê quem está lá dentro. A pessoa que está lá dentro vê quem está fora, mas, né, pelas frestas. Então essa senhora estava com a calçada toda ensaboada, né, cheia de sabão. Mas é interessante que naquela calçada vinham dois casais. Um eu me lembro que era o Ringo e sua esposa Lúcia. E o outro era um casal que há pouco tempo frequentava a congregação que nós frequentávamos. Aí aquela senhora, quando viu que os dois casais vinham vindo do seu lado, é óbvio que os irmãos não iriam falar com ela, porque nem tinha condições, a calçada estava alagada, né, com muito sabão. Mas ela, no desespero de correr dos irmãos, ela entrou, fechou o portão, aquele portão menor que tinha do lado, e aí eu ali na frente ouvi o baque, né? Ela levou um tombo, irmãos, mas um tombo, era só grito, mas grito desesperado. Aí o Ringo e a esposa já correram, aquele outro casal também já correram ali, abriram o portãozinho lá do lado e ela estava caída, né? Tinha fraturado, acho que o ombro, o braço, e ela gritava, né? Aí eu fui até lá também e aí o Ingo já pegou o carro, colocou aquela senhora no carro e foram lá os quatro para um hospital aqui da cidade. Óbvio que chegaram lá, o hospital estava lotado, aí não sei se foi o Ringo e a esposa que ficaram lá ou foi outro casal, eu sei que quem ficou lá ficou com ela até o início da tarde, para que ela fosse socorrida. E aí, segundo, fiquei sabendo depois que ela chorava, né? Pedia perdão, né? Ai, perdão. Ficou arrependida do que ela fez, né? Porque ela, de certa forma, tratou os irmãos com desprezo e no fim foi socorrida pelos irmãos, né? E não havia necessidade dela ter feito aquilo, né? Bem, mas essa apatia que existe hoje, ela está em harmonia com aquilo que Jesus falou do capítulo 24 de Mateus, né? No capítulo 24 de Mateus, Jesus falou de como seria os dias da sua presença. Seria marcado por guerras, terremotos, aumento do que é contra a lei, o amor iria se esfriar. Mas ele fala também de qual seria a atitude das pessoas com relação à mensagem. Porque no versículo 24 ele fala que a única coisa boa do tempo do fim seria a pregação de casa em casa. O resto seria só coisa ruim. E ele fala que as pessoas agiriam da forma como agiram lá nos dias de Noé, quando Noé pregava também, falando do dilúvio. Tanto que isso é verdade, que se você pegar aí no capítulo 24, 38 e 39, olha como Jesus falou. Porque naqueles dias, estou lendo 38, o versículo 38, porque naqueles dias, antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam. Os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento. Note, até o dia em que Noé entrou na arca. E não fizeram caso.
até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será na presença do Filho do Homem. Perceberam? Então, nos dias do dilúvio também foi assim, né? Os dias que antecederam o dilúvio. Casavam, comiam, bebiam, uma vida praticamente normal, né? Aparentemente normal. Mas não faziam caso da pregação de Noé. Aí veio o dilúvio e varreu a todos, né? Então Jesus falou que seria dessa mesma forma nos dias do Filho do Homem, né? Ou na presença na presença dele, né? Como sabemos, Jesus está presente, realmente comandando uma grande obra de pregação. Mas as pessoas não estão nem aí, né? Comendo, bebendo e não fazendo caso. Agora, será que isso iria nos desanimar? Não, porque vamos analisar. Quando você está numa porta, isso já aconteceu comigo, viu, irmãos? O que eu vou contar aqui é experiência própria. Você está ali na porta, né? Ou batendo aquelas palmas assim bem discretas, ou apertando a campainha, ou ali apertando o interfone. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem assim, né? Quem está aí fora? Aí você escuta outro falar, tem dois Jeová aí fora. Olha só, tem dois Jeová aí fora. Perceberam? Então aqui também é um cumprimento de profecias. Porque se você pegar Atos 15, versículo 14, tem um texto interessante. Depois nós vamos ler também o 17. Olha o que diz aqui, olha. Simeão relatou em detalhes como Deus, pela primeira vez, voltou a sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. Então note, então diz que Jeová iria tirar um povo para levar o seu nome. Um povo. Então quando alguém fala, quem está aí? Tem dois Jeová aí fora? Bem, então já está identificando que quem está lá fora é o povo que leva o nome de Deus. Perceberam? Nunca se fala, tem um batista aí fora, tem dois da Cristã do Brasil aí fora, ou dois da Assembleia, ou sei lá, dois presbiterianos. Né? Não se fala isso. Se fala, tem dois Jeová aí fora. E é interessante que o versículo 17 continua dizendo, a fim de que o restante dos homens busque diligentemente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações. Pessoas, notem, que são chamadas por meu nome, diz Jeová, aquele que está fazendo essas coisas. Então mostra que essas pessoas que estariam pregando, né, são pessoas chamadas pelo nome de Jeová. Perceberam? Então, sem querer, as pessoas estão cumprindo essa profecia, por assim dizer. Por quê? Quem está aí fora? Tem dois Jeová. Chamaram o nome de Jeová. Perceberam? E tem um detalhe também. Muitas vezes você sai do campo e fica talvez 2 horas e, como ontem à noite um irmão comentou comigo, né? Puxa, hoje eu trabalhei 2 horas no campo, não consegui falar com ninguém, rapaz. A única pessoa que me atendeu falou assim, coloca aí esse folheto aí na caixinha, né? Esse é outro detalhe também, né? Põe aí o que você quer na caixinha aí. Obviamente que vai depender muito das circunstâncias, né? Eu, quando vejo que a pessoa está tranquila e simplesmente não estou ali panfletando, né? Costumo dizer, olha, então quem sabe o dia que o senhor ou a senhora tiver aí com tempo, nós poderemos conversar sobre essa mensagem do folheto. Agora, panfletar, não. Panfletar é com a cristandade, né? Ou com aqueles que divulgam políticos. Nós queremos falar com pessoas. Bem, interessante que quando você está no campo, muitas vezes, embora as pessoas ou não atendem, ou então passam de ônibus, ou passam de carros, né? Como em domingo, você vê as pessoas vindo da igreja, né? Escola dominical, né? E passam e vêm, enxergam, assistem Jeová ali na calçada, na frente das casas. O que elas falam? Olha as testemunhas de Jeová aí, olha. Olha, uns criticam, outros elogiam, né? Mas o testemunho está sendo dado. O testemunho está sendo dado. Perceberam? Porque nunca fala, é dois cristãos do Brasil, é dois da Assembleia, ou dois batistas. Não, fala, duas testemunhas de Jeová. Perceberam? Então não importa, o testemunho está sendo dado. Jamais alguém poderá falar, olha, eu não sabia. Não, como falei na experiência de ontem, né? As pessoas são enganadas, mas elas teriam uma válvula de escape se ouvissem assim Jeová. Porque quando vamos na casa das pessoas, não vamos ali
com o objetivo de tirar nada das pessoas, né? Aliás, até a nossa literatura é distribuída gratuitamente. Não fazemos coletas, né? E nem cobramos dízimos. Tudo é voluntário. Tudo é voluntário. Perceberam? Os nossos anciãos se desgastam para ajudar as ovelhas sem cobrar um centavo. Muito pelo contrário. Muitas vezes até tem despesa para ajudar, né? A pessoa que não está numa situação muito boa. Então fazem de tudo para que essa pessoa seja ajudada em todos os sentidos. Então mostrando, irmãos, que embora a apatia realmente exista, e teria que ser assim mesmo, porque se não fosse assim, você ia ver um monte de gente querendo pregar, né? Você ia dar trombada com pessoas da cristandade. Mas por que somente o povo de Jeová faz esse trabalho? Porque isso é cumprimento de profecia. A Bíblia fala que Jeová ia ter só um povo para levar o nome dele. E aí você começa a entender, né? Porque só assim Jeová pronuncia o nome de Jeová. Os demais fazem questão de adorar um Senhor anônimo, um Deus sem nome, né? Como certa vez vi um folheto, né? Nós adoramos um Deus que não tem nome. Beleza, vai adorando o Deus sem nome. Nós sabemos que o único que nunca fez um nome para si mesmo foi aquele anjo rebelde, né? Porque diabo, o que é o diabo? Diabo significa caluniador e Satanás opositor. Qual o nome do diabo? Qual o nome do diabo? Perceberam? Ele não fez um nome para si mesmo, né? A Bíblia não fala o nome dele, né? Fala de como ele seria, né? Caluniador e opositor. Então, quando você lê um folheto que diz nós adoramos um Deus sem nome, fala assim, né? Com muito orgulho, vê a incoerência, né? Então, nós fazemos questão de adorar um Deus que tem nome, né? O nome que mais aparece na Bíblia. E é esse nome que muitas traduções da cristandade, infelizmente, tentaram obscurecer, tentaram tirar, né? É como certa vez um sacerdote católico falou o seguinte, né? Que se não existisse as testemunhas de Jeová pregando de casa em casa e levando o nome de Jeová em toda a terra, o nome de Jeová certamente já teria sido totalmente esquecido pela humanidade. Perceberam? Mas, felizmente, a Bíblia fala que Deus tiraria dentre todas as nações um povo para levar o seu nome. E aqui eu quero contar também uma experiência até de certa forma engraçada, né? Aqui no bairro tem uma igreja católica muito grande e o pessoal faz a missa em domingo, né? Faz também outros dias da semana, mas eu estou falando da missa em domingo. E ali eles cantam um cântico que tem um refrão que fica lá quase meia hora falando aleluia, né? Aleluia, aleluia, aleluia. E já por 3 ocasiões eu tentei conversar com pessoas que frequentam essa igreja que estavam saindo da missa. E aí perguntei para uma senhora certa vez, né? Viu, interessante, eu sempre escuto lá vocês cantando um cântico lá que tem um refrão bem longo, né? Falando aleluia. O que significa aleluia? Essa senhora parou e falou, rapaz, sabe que eu não sei? Não é glória? E chutou algumas alternativas lá que nenhuma delas tinha a ver, né? Daí no fim ela cedeu, né? Puxa, eu não sei, o que significa aleluia? Eu falei, aleluia significa louvar e ajar, que é uma abreviação do nome de Jeová. Falou, puxa, que interessante. Depois um dia eu conversei também com um rapaz que esse estava até vestido a caráter, acho que era tipo do indicador ali, né? Uma pessoa que fica na porta, e também chutou, mas não sabia o que era aleluia. Acabou no fim perguntando o que era e eu expliquei a ele. E já uma senhorinha dessas bem bravinha, não queria atender isso, aquilo, mas aí quando eu fiz a pergunta para ela, falou assim, vou querer saber o que é aleluia, rapaz, vai perguntar para o padre, ele é que tem obrigação de saber, eu aí preocupada. Estava bem pacífica, né, depois de sair de um sermão, né, de uma homilia religiosa, né. Mas é isso aí, se todo mundo falasse Jeová, então também não seria um povo, seriam vários povos, né? Mas a Bíblia fala que era só um povo que ia levar o nome dele. E essas pessoas seriam chamadas por Jeová. Então, quando falarem tem 2 Jeová aí fora, saiba que essa profecia está sendo cumprida em você ali. Tá bom? Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.